Eu me chamo Natália Borzi Eckstein, eu tenho 40 anos, sou casada, a gente está na Red desde março do ano passado. A gente veio de São Paulo, capital. Tem uma história que acredito que foi mais assim perto do começo da minha conversão e é algo que eu carrego até hoje e é algo que faz com que eu me lembre que Deus trabalha incansavelmente. Que eu creio que o testemunho, ele é para isso, né? Então, o testemunho a gente conta para as pessoas, para fortalecer a fé das pessoas, mas ele também fortalece a nossa fé cada vez que a gente se lembra de tudo que Deus fez na nossa vida. Eu queria que todo mundo que tava, que andava comigo, que compartilhava da vida comigo, também conhecesse Jesus, né? Então naquela euforia, naquele desespero, eu queria que meu pai se convertesse. E eu cheguei a conversar com ele, falei de Jesus para ele, só que eu acho que faltava maturidade, tanto espiritual quanto a maturidade de vida mesmo, porque eu era muito nova. E eu conversava com ele, falava que ele tinha que aceitar Jesus, e eu simplesmente falava que ele tinha que aceitar Jesus. E isso fez com que a gente discutisse, foi a única discussão que eu tive com meu pai. Meu pai era uma pessoa muito difícil de lidar, mas eu me dava muito bem com ele. E essa foi a única discussão que eu tive com meu pai. Eu lembro que eu saí do carro chorando e desesperada, porque eu falei, meu pai nunca mais vai aceitar Jesus agora. Só que logo a gente fez as pazes e a gente fingiu que nada tinha acontecido. Até que, quando eu fiquei mais velha, acabei ficando mais madura, já conhecia Jesus há mais tempo, já conhecia mais a palavra de Deus. E eu fui entendendo o que era o amor de Deus e que muitas vezes a gente deve pregar. Só que se necessário, a gente fala. Isso eu ouvi de um pastor que eu tive lá em São Paulo, meu pastor de São Paulo antes de eu vir para cá, para Indaiatuba, inclusive ele faleceu também. Ele falava muito isso, né? Pregue, se necessário fale. Porque na verdade a pregação do Evangelho é a nossa vida, é o nosso dia a dia. É a gente amar como Cristo amou, é a gente cuidar como Cristo cuidava das pessoas. Então, e foi aquilo que eu fiz, né? Então, isso fala muito ao meu coração. Pregue, se necessário, fale. E aí eu comecei a demonstrar amor ao meu pai. Não é que eu não amava meu pai, óbvio que eu amava meu pai. E eu tinha um relacionamento muito bom com ele. Só que eu não demonstrava esse amor de Deus, que é um amor diferente, é um outro caminho de se chegar. E aí foi um dia, realmente, foi bem intencional, não foi nada por acaso, foi bem intencional. A partir de hoje eu vou amar o meu pai. Foi quando meu pai teve porque a família teve esse diagnóstico, né, de que ele estava com câncer na cabeça do pâncreas. Eu lembro que era Dia dos Pais, eu tinha acabado de começar o namoro com meu marido, e era Dia dos Pais e meu pai foi para a cirurgia às pressas, porque até então ele estava com uma pedra na vesícula. E até que me contaram, foi um choque, que eu jamais na minha vida inteira imaginei que meu pai teria câncer um dia, porque meu pai era super atleta. E aí se alimentava super bem, então assim, meu pai não tinha motivo, vamos dizer, para ter câncer, se a gente for pensar naturalmente. Só que ele era uma pessoa que guardava muito rancor, ele era uma pessoa muito difícil, então existem outros fatores também, né, externos aí. E aí, quando a gente recebeu esse diagnóstico dele, foi um choque, né, eu fiquei em choque, e aí foi quando eu falei, ele precisa aceitar Jesus, mas eu preciso agir de outra forma, né, eu preciso agir no amor, eu preciso demonstrar o amor de Deus, ele precisa conhecer Jesus como quem realmente é Jesus, como quem realmente é Deus. E Deus é amor. Então não adianta eu ficar falando, citando o versículo bíblico para ele. Ele não entende disso, ele não entende a palavra. Ele quer se sentir amado, eu senti isso mesmo. E aí teve um dia que eu acordei e senti no meu coração de ir falar com meu pai sozinha, e eu já estava casada nessa época, e aí eu falei pro meu marido, olha, eu vou sozinha visitar meu pai no hospital, porque eu preciso falar com ele, hoje é o dia que ele vai conhecer Jesus, porque algo dizia dentro de mim que seria o dia. E aí eu fui até o hospital, depois de muitas situações difíceis que tentaram me barrar,
eu consegui ficar sozinha com ele. E, resumindo, eu que vinha sempre demonstrando o amor de Deus para ele, ele começou a sentir isso e ele já começava a pedir para mim, olha filha, reza por mim. Ele falava, você vai na igreja, reza por mim, reza por mim. E aí nesse dia que eu estava sozinha com ele no quarto de hospital, eu falei, pai, eu posso orar por você? E ele falou assim, pode. E eu falei, então, na verdade, eu queria fazer uma oração diferente, eu queria orar com você. Eu queria que você orasse comigo, porque sempre eu oro por você, agora eu quero que você ore comigo. Você topa orar comigo? Ele falou, topo. Eu falei, então, na verdade mesmo, eu fui falando aos poucos, porque meu pai era muito difícil, gente, vocês não têm noção. E aí eu fui falando aos pouquinhos, eu fui soltando aos pouquinhos. E eu falei, então, na verdade, eu queria saber se você quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Eu fui bem específica, porque não tinha como ninguém falar que ele não sabia o que estava fazendo, entendeu? Então eu fui bem específica em cada palavra que eu usei. E aí ele falou, quero. Na hora que ele falou, quero, eu falei, pai, então você vai repetir tudo que eu falar. Eu vou orar e você vai repetir. Daí eu fiz a oração, ele repetiu bonitinho, e daí foi assim que um honorável mestre da maçonaria se tornou um cristão. E no dia seguinte ele entrou em coma e no outro dia ele faleceu. E foi levado para Jesus. Foi salvo. Tem uma passagem que permeou essa situação toda. A primeira está em Salmos 37, 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então foi um momento que eu descansei no Senhor e entreguei, porque eu estava desesperada. E foi no momento em que eu descansei e realmente entreguei e demonstrei o amor de Deus, foi que tudo mudou, porque ali eu realmente deixei Deus agir, tomar controle da situação. Tudo que fez meu coração descansar aqui na palavra, né, tá em 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. É isso. O amor, ele nunca desiste. Então, por causa do meu amor à vida do meu pai e também do meu amor a Deus, né? Porque eu creio muito que a gente está aqui para glorificar o nome de Deus. Então, tanto o meu amor a Deus, querendo com que ele seja conhecido, então não só na época do meu pai, mas até hoje. Então, eu não vou desistir. Então, o meu amor a Deus, pelo meu amor a Deus eu não desisto e nem pelo meu amor ao meu pai na época eu não desisti. Minha mensagem para você que está passando pela mesma situação que eu passei é não desista. Que você possa sempre aprofundar o seu relacionamento com Deus, porque é o seu relacionamento com Deus que vai te direcionar. É esse amor que vem de Deus que vai te direcionar. Então, não haja no desespero, não haja pelo que você ouve das pessoas, mas haja com o seu coração alinhado à vontade de Deus.